Olá, seja bem-vindo a mais um CRA RJ Entrevista. E hoje o nosso tema é a importância e a responsabilidade da gestão de edificações. E para debatê-lo, nós trouxemos aqui os coordenadores da Comissão Especial de Gestão Condominial do CRA RJ e o coordenador da Comissão Especial em Gestão de Edificações, os administradores Kleber Lessa e Alberto Levitan, que convidam Fernando Santos, que é arquiteto, mestrando em engenharia urbana pela UFRJ e professor na área condominial, e o professor da mesma área, Alexandre Franco, que também é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Meyer e ouvidor adjunto da OAB Rio de Janeiro. Queridos, como vão? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. E com base nesse título, a gente vai discutir agora a quantidade de sinistros que têm ocorrido ultimamente, sendo o último agora no mês passado, a questão do Hospital Geral de Bom Sucesso. A quem se deve isso? É negligência? Edificações? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Começando pelo Alexandre, pelo professor Alexandre, seja muito bem-vindo. Queria saber a sua opinião sobre o assunto. Primeiramente, uma boa tarde a todos que estão presentes nesse programa e a todos que estão nos assistindo pelo canal do CRA Rio de Janeiro. Agradecer ao doutor Kleber Lessa pelo convite de estar participando desse programa aqui no CRA. Bom, nós temos duas implicações em qualquer sinistro que possa acontecer, que é uma responsabilidade criminal e uma responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, nós temos a negligência, que é onde tanto o administrador, o gestor da edificação, ou no caso de condomínio, sendo o síndico, ele poderá responder civilmente nesse quesito. Do ponto de vista criminal, nós temos a omissão, ou seja, aquele que poderia fazer algo para evitar o evento danoso. Quando se trata que você citou um hospital, que é um hospital público, não tem maiores complicações, porque precisa de licitação, tudo precisa ser realmente avaliado, porque é do governo, nesse caso, do governo federal. Então, nos empreendimentos, nas edificações particulares, a velocidade, a celeridade das ações que deveriam acontecer no quesito da segurança fica bem mais fácil, e ao longo do programa a gente vai batendo um papo e vai pontuando sobre cada caso. Bom, Fernando, seja bem-vindo. Obrigado a todos pelo convite de participar aqui com esse grupo super qualificado. Primeiramente, a gente precisa entender que os riscos que uma edificação corre são diversos. Tem da natureza da gestão e tem da natureza da própria edificação, quer dizer, da engenharia. E são duas frentes que precisam caminhar juntas. Então, não adianta só ter um bom gestor ou só ter uma boa construção. Isso precisa estar junto, os problemas vão acontecer nas edificações, assim como acontece nas pessoas. A gente tem problemas, a gente tem que tratar os problemas enquanto a gente trabalha, enquanto a gente é pai, enquanto a gente faz tudo. Então, as edificações da mesma forma. Então, o exemplo do hospital é bastante interessante, porque o hospital vai precisar continuar tratando os seus pacientes enquanto ele se mantém em pé, se mantém em condições de tratar esses pacientes. Então, é importante ter essa noção de que a dinâmica da manutenção e a dinâmica da gestão, elas estão integradas. E os riscos que você corre quando você negligencia um ou outro é sempre muito grande. E é o que está acontecendo, que a gente está vendo acontecer agora, porque é uma negligência já de longo tempo. Não é uma negligência que aconteceu agora numa gestão, ou especificamente com alguma pessoa, ou especificamente com algum sistema. É uma coisa conjunta de muito longo tempo. Bom, feitas as apresentações do Alexandre e do Fernando, vamos começar falando da questão dos incêndios mesmo do hospital. A gente tem outros temas, né? Mas é curioso que a gente teve um incêndio de grandes proporções no Hospital Badim, que é um hospital particular, e no Hospital Federal de Bom Sucesso, né? Um hospital público. Há alguma convergência? Há alguma divergência? Como é que vocês veem isso? Professor Alexandre, por favor. Na realidade, para a legislação vigente, tanto ela do Código Penal quanto do Código Civil, da responsabilidade civil, não há nenhuma diferenciação. A responsabilidade é a mesma, seja o hospital de algum ente federativo ou do governo federal, da União, ou o hospital particular. As normas técnicas da ABNT, e o Fernando pode falar melhor, e nós agora temos um novo COCIP aqui no estado de Janeiro, eles têm que ser seguidos à regra,
Nós temos uma lei que rege sobre a segurança de incêndio. Além disso, nós temos todas as NRs, normas técnicas, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que têm que ser também seguidas, não só pelos hospitais particulares, públicos, como qualquer edificação, para que possa trazer segurança. O grande problema é que não há uma fiscalização efetiva, não há pessoal, principalmente da Corporação Militar do Corpo de Bombeiros, para que fiscalize esses projetos que são entregues, já são aprovados, para que a edificação seja liberada e a prefeitura conceda o alvará de funcionamento, e depois só vamos descobrir que os projetos não estão seguindo à risca todas as leis e as normas técnicas quando realmente acontece um acidente. E aí, infelizmente, não tem como voltar atrás e recuperar o que perdeu de tanto de prejuízo material quanto das vidas que se foram por causa dessa negligência ou do ponto de vista civil e da omissão do ponto de vista criminal dos administradores. Concordo aí com o professor Alexandre. A questão das normas, ela não diferencia entes públicos de entes privados. Então, norma para todo mundo. Normas de hospital seguem todos os hospitais. Não é inviável você imaginar que houvesse qualquer diferenciação. Agora, a questão da vistoria, todos os prédios do Rio de Janeiro têm que passar pela vistoria, pela autovistoria. E, infelizmente, é algo que muitos donos, muitos responsáveis pelas edificações não adotaram isso, né? Não abraçaram essa causa. Por quê? Porque traz realmente uma série de evidências a respeito dos problemas que existem. No caso dos hospitais, e mais especificamente no caso das edificações públicas, isso gera problemas por conta de todo o processo público de aquisição, de você tentar resolver os problemas no ritmo que o Estado permite. Então, se o ritmo que o Estado permite é um ritmo lento, e os problemas não são tão lentos assim, e cada vez vão ficar mais velozes, mais impactantes, as infraestruturas são mais interconectadas, mais sensíveis. Então, isso tudo é uma bola de neve, é como eu falei no início. É um problema de gestão com um problema de engenharia. Então, assim, você não pode só resolver uma gestão e deixar a engenharia correr, ou resolver a engenharia e deixar a gestão correr. Então, as coisas precisam andar sempre juntas, independente de ser hospital, de ser estádio, de ser público ou privado. Alberto, gostaria de falar, você e Kleber, ele falou sobre gestão, agora é a hora de vocês brilharem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Fernando. Quais são as penalidades que podem existir na não realização da autovistoria? Olha, a não realização da autovistoria, você é penalizado por uma multa da prefeitura, que tem uma variação lá em cima do valor do IPTU venal. Eu já vi condomínios recebendo multa, tá? Já vi condomínio sendo notificado, a prefeitura, inclusive, aqui no Rio, né? Ela é muito até benevolente, ela te avisa que, sua autovistoria está vencendo, ela te manda uma carta, te notifica, ela não sai multando direto, né? Que a intenção não é gerar recursos, e sim que você cuide do prédio, que você faça autovistoria. Então, existe essa parte que a prefeitura faz, que eu acho interessante. Agora, muita gente não se sensibiliza com isso, e a prefeitura, infelizmente, ela não está multando todo mundo, ela não está fiscalizando todos os condomínios, ela está fiscalizando por amostragem. Então, acredito que esteja multando em áreas mais densas, que tenham talvez multas mais pesadas para poder até sensibilizar quem vai pagar, mas, de qualquer forma, é apenas uma multa. Eu acho que a consequência pior é no caso do acidente. Realmente, se você tem uma autovistoria feita ou uma autovistoria que não foi feita e você tem um sinistro lá qualquer, que o responsável por aquela edificação estava ciente, eu acho que isso que é o que falta, ter essa responsabilização, ter a consequência dessa negligência, dessa falta de atenção com a edificação. O que eu vejo a preocupação maior da autovistoria está mais direcionada ou concentrada nos condomínios e não em outros prédios, sejam privados ou públicos, né?
Eu já fiz algumas vistorias em prédios privados, que não eram residenciais, condomínios residenciais e comerciais, tá? Só que é aquela coisa, uma empresa tem um ritmo próprio de resolver seus problemas. E normalmente, empresas mais estruturadas, elas têm a noção de patrimônio, que é uma coisa muito mais difícil de acontecer em relação ao condomínio. O condomínio é muito parecido com a esfera pública nossa. Aquilo que é público parece que não é de ninguém. No caso, quando uma empresa tem uma edificação, ela tem noção daquele patrimônio dela, ela tem noção de que ela tem que manter. Então, há uma responsabilidade um pouco maior em relação a essa manutenção e essa preservação do que em condomínios. Alberto? Obrigado. Eu quero fazer uma pequena consideração aqui com relação à autovistoria, mas, primeiramente, caindo dentro do tema que grandes edificações elas precisam de uma gestão multidisciplinar. E não há condições de ter uma gestão unitária de uma pessoa só. Precisamos ter os engenheiros, tem a gestão de engenharia, a parte jurídica que dá toda essa proteção, e você vê que a autovistoria, por exemplo, no Rio de Janeiro, está suspensa temporariamente. Não sei se isso já acabou, mas estava suspensa temporariamente. Se você olhar em São Paulo... Oi? Até o final de dezembro. Pois é. Então, você vê que é uma coisa que pode ser feita com todos os cuidados, não precisa ser suspensa. Por causa da inadimplência dos moradores, é que tomaram essa atitude de resumir para dezembro a volta da autovistoria, ou se é que não vai ser prolongada. Então, você tem uma série de consequências que podem serem geridas por isso, porque tem procedimentos que são urgentes. Por exemplo, na área elétrica, eu vou me meter um pouco na área de eletricidade, dos hospitais, se você não tiver uma equipe treinada o suficiente para fazer a vistoria sequencialmente, você pode ter problemas sérios e desafiadores, porque as vistorias têm que ser periódicas e ter uma gestão de engenharia. Não adianta ter uma gestão só de um administrador ou uma gestão de advogado. Todas essas categorias têm que se juntar principalmente nas consequências que vão advir. Então, eu pergunto, em função disso, ao Alexandre e ao Fernando, como é que, judicialmente ou juridicamente, se for o termo, como é que essas pessoas vão ser responsabilizadas por tantas consequências devastadoras de perda de patrimônio, de vidas e da memória afetiva que tem em tudo quanto é lugar. São teatros, são hospitais, são museus. Museu Nacional, são edifícios... A perda foi irreparável do Museu Nacional para a ciência. Tudo que as pessoas, organizações têm, acumuladas ao longo dos períodos, acabam indo embora num piscar de olhos por uma negligência ou mesmo um descaso por pessoas desqualificadas. E aí, como é que fica a consequência legal disso? A recuperação agora parece que tem uma indenização em cima de um rapaz daquele edifício da 13 de maio ainda, porque o corpo dele foi cortado por causa de uma máquina. Todas as outras pessoas, e os escritórios, as pessoas que perderam emprego, perderam sua qualificação total. Me estendi um pouco, mas eu gostaria de ouvir com mais profundidade que o Fernando e o Alexandre têm a ver como a gente vai encarar isso no futuro com as nossas autoridades, as cobranças que podem ser feitas, porque as pessoas terão medo e aí terão muito mais competência em sua gestão, se qualificando, juntando equipes multidisciplinares para a proteção da própria vida e patrimônio. Na realidade, Alberto, o que você falou sobre essa gestão multidisciplinar é o que nós chamamos de facilities, né? Que é o facilitador, né? O administrador, o gestor, ele tem que ter uma formação, pelo menos mínima, em facilities para poder saber coordenar toda essa equipe que ele vai ter nas mãos, por exemplo, manutenção de bombas, manutenção de piscinas, jurídico, arquiteto, engenheiro, enfim, pessoal de limpeza, né? Brigada de incêndio. Então, ele vai ter um leque muito grande dessa gestão multidisciplinar. Em relação à autovistoria,
Eu vou dar uma explicação por que a autovistoria foi suspensa, e o Fernando falou até o dia 31 de dezembro, mas ela pode ainda ser mais prorrogada para frente, porque ela está atrelada à vigência do decreto que vai determinar até quando a estado de calamidade pública vai ser estendido ou não. Então, hoje nós temos a certeza que o decreto estadual prorrogou até o 31 de dezembro o estado de calamidade pública. Mais para frente, quando chegar próximo, ele pode estender mais ainda. Ele estendendo mais ainda, a suspensão da autovistoria ela vai paralelamente correndo junto com o decreto. Agora, qual foi o motivo que levou a essa decisão da suspensão da autovistoria? Porque a autovistoria estava sendo feita de uma maneira muito errada. Porque a própria lei ela diz claramente que a edificação deverá ser autovistoriada. Ora, o que é edificação? A edificação é o prédio num todo. E o que nós vislumbrávamos sempre é que as autovistorias eram feitas somente nas partes comuns. Se você só fez a vistoria na parte comum, você não fez uma vistoria na edificação, porque as unidades fazem parte da edificação. E como nós estamos num estado de pandemia e levando em consideração que você, o arquiteto ou engenheiro, deveria entrar nas unidades para fazer uma avaliação, saber como é que está a tubulação de gás, chamar a SEG, inclusive, a Naturgy para interditar ou não, olhar como é que está a parte elétrica, tem prédios ainda que tem aquele fusível de facão, que o Fernando depois pode falar, de cartucho ainda, de papelão, enfim, que pode, um incêndio, por exemplo, ocorrer dentro da uma unidade, você vistoria o prédio todo, a parte comum está tudo ok, e você tem uma unidade lá que está colocando em risco toda a coletividade do ponto de vista de segurança. E lembrando também que dentro das unidades tem área comum, pois as tubulações que pertencem ao condomínio, que elas passam dentro das unidades, elas são área comum, elas pertencem ao condomínio, tanto que quando há qualquer tipo de vazamento, a responsabilidade pelo reparo pertence ao condomínio. Então, esse foi o grande motivo. Agora, a crítica que fica seria por que não, pelo menos por hora, fazer a autovistoria, pelo menos nas áreas comuns, que eu acho que o Fernando, por exemplo, poderia ter acesso às áreas comuns, sem colocar em risco do ponto de vista da disseminação do Covid-19. Olha, Alexandre, eu vou concordar discordando um pouco de você. É o seguinte, a edificação ela funciona como um todo. Não adianta eu vistoriar as áreas comuns. Eu vou pegar alguns problemas emergenciais, mas posso estar moscando alguns problemas emergenciais que tenham origem dentro das unidades que eu não vou estar vendo. Eu acho que a autovistoria, o prazo da autovistoria em si, ele não precisava ter sido suspenso. Eu acho que fazia sentido você suspender o prazo do cumprimento das demandas. Por quê? Porque você está com dificuldade de fazer obra, está com dificuldade de contratar gente. Isso faz mais sentido na minha cabeça. Agora, você ter a noção, você ter o seu diagnóstico da edificação, isso é muito prioritário do ponto de vista de gestão do condomínio. Porque não é só uma gestão de engenharia, é gestão geral. Porque aquilo vai orientar não só a parte de obras e serviços, manutenção, vai orientar também a parte de orçamento, né? Que os condomínios estão apertados, mas se você sabe o que você tem que fazer, você tem um horizonte aí de 5 anos de situações para prever no seu orçamento, você consegue fazer isso de forma muito mais cadenciada e dispersa no tempo, do que ficar dando pancada com cota extra. E é o que no final das contas, a justificativa inicial para suspender o prazo da autovistoria foi a questão da inadimplência do custo do condomínio. Mas, de qualquer forma, eu acho que a autovistoria ela vem sendo feita errada, sim. Eu acho que a discussão que eu tenho nas aulas lá no Secov tem sido muito em função disso, nas aulas que eu dou sobre autovistoria. Né? Muita gente acha que não tem que entrar, que acha que tem o direito à privacidade, mas eu também acho o lado de quem está vistoriando também tem que dar esse tipo de esclarecimento. Eu acho que o profissional tem que se aproximar do condomínio, dos moradores e do síndico, colocando os esclarecimentos e colocando os limites. Tem que dizer, poxa, eu não vou divulgar foto que eu tiro lá dentro da casa de ninguém para virar chacota. Pô, o cara tem uma teia de aranha ali. Não é isso. Existe um trabalho sério, existe um trabalho que é sigiloso, existe um trabalho que é cuidadoso, para as pessoas se sentirem seguras para me receber em casa, para poder fazer esse trabalho. E também entender qual é a responsabilidade de cada um, porque muita gente fica nesse medo que até você falou, Alexandre.
chamar a SEG para interditar. A gente tem que entender qual é o problema antes de chamar a SEG para interditar. Né? E isso precisa ser feito de forma cadenciada e atenciosa. Durante esse período de pandemia, eu cheguei a fazer uma auto-vistoria antes dessa proibição. E eu me vesti para isso. Né? Eu botei sapatilha de TNT, botei a máscara de TNT, ia trocando, cada apartamento que eu ia passando, eu ia trocando isso, gastei álcool gel aos montes, aos litros, para cada um, e cada morador que não se sentisse confortável, eu não insistia, mas todos eles me receberam bem, eles entenderam como é que eu fiz o procedimento, fiz na frente deles, trocava a sapatilha na frente deles, trocava a máscara na frente deles, para eles verem que eu estava pegando uma coisa nova. Então, assim, existe forma de você fazer mantendo a segurança, tá? Só que é óbvio, isso dá trabalho, isso custa dinheiro para quem está vistoriando, isso vai refletir em custo. De qualquer forma, o morador não tendo recebido a gente em casa não quer dizer que ele não tenha problema. E esse é o grande detalhe que muita gente esquece. Assim, não é porque eu não vi que você tem algum problema que esse problema deixou de existir. Você vai ser responsabilizado, você ainda tem que manter o seu apartamento e o condomínio tem que manter as coisas dele dentro do seu apartamento. Falando em responsabilidade, já que é um tema que vocês estão tocando muito, a gente tem a questão do incêndio no Ninho do Urubu, né? Que até hoje é um imbróglio judicial, que teve mais uma página, né, essa semana, e até hoje não se sabe muito bem de quem é a responsabilidade, há muitos questionamentos quanto a isso. Eu queria saber do Alexandre, advogado, especialista na área, qual é a visão dele desse panorama, né, do Ninho do Urubu, essa responsabilidade que está sendo jogada de um para o outro, como é isso? Na realidade, a gente tem que separar a relação jurídica. Então, a relação jurídica dos garotos que treinavam no Flamengo, eles só têm relação jurídica com o clube. Eles jogavam no clube, eram atletas do clube. E muitas pessoas falavam, mas a culpa é da empresa que vendia e alugava lá os contêineres. Os garotos não têm relação nenhuma com essa empresa. Quem contratou essa empresa foi o clube. Então, é uma outra responsabilidade. Então, o clube tem uma relação jurídica com a empresa que colocou os contêineres, que, pelo que foi colocado, estava completamente fora da norma, né? Então, a empresa ela se responsabiliza com o clube dos regatas do Flamengo e o Flamengo tem que se responsabilizar em relação às vítimas. Tanto que as indenizações foram feitas, o Flamengo pagou e fez acordo, foi o clube que fez. Agora, se foi comprovado que a empresa alugou, que o clube alugou da empresa containers que eram para ser usados como dormitórios, que não poderiam ser usados como dormitórios, que estavam fora da norma, o Flamengo, o clube, pode fazer uma ação de regresso pelo prejuízo que ele teve da relação jurídica dele com a relação jurídica qual ele tem diretamente com a empresa. Então, vamos supor que ele tenha indenizado em 10 milhões. Ele pode agora solicitar judicialmente a esta empresa que que reembolse o prejuízo que ele teve com essas famílias que, porventura, foram indenizadas. Então, a gente tem que analisar responsabilidade por responsabilidade e separar um do outro. Fernando, Alberto, Kleber, alguém tem algum posicionamento sobre esse tema? Eu queria comentar uma coisa até que foi interessante o Alexandre ter passado, que é o seguinte, a responsabilidade de cada um. A empresa que colocou o container, ela tem sua responsabilidade em relação à parte técnica, claro. Isso é inegável. E até um outro tema que o Alexandre abordou em relação à fiscalização. Eu penso o seguinte, a empresa ela tem capacidade técnica para fazer os serviços que ela presta? Ok, então ela tem que ser responsável por isso. Eu penso que não depende de uma fiscalização de poder público nesse caso. É uma relação direta. Ela tem que entender que ela vai sofrer as ações, as responsabilidades em relação ao que ela fizer. Tem que ter algum responsável técnico, tem que ter um responsável técnico na implantação do projeto e tudo mais. Então, assim, a empresa que fornece um serviço de engenharia tem que ter a sua responsabilidade. Ponto. Ela tem que ser responsabilizada. O cliente ele tem que ter essa segurança. Não adianta ficar catando empresa que, poxa, eu quero ver se talvez essa empresa possa ter um crédito. Não, ela tem que estar cadastrada, tem que ter uma RT, o cliente tem que cobrar isso, porque é o mínimo da segurança. E mesmo com a RT, ocorrem erros. A gente entende.
A responsabilidade técnica, ela não exime a pessoa de cometer erros de julgamento, erros de projeto, mas ela, pelo menos, já reduz um pouco o rol de achadores, e sim bota os profissionais que têm realmente noção do que fazem, né, para poder trabalhar no mercado e prover serviços e produtos adequados. Aproveitando esse tema, o que vocês dois falaram, mesmo o fornecimento dos controles estando das normas, também existe a questão de como ele é utilizado, o que se faz de instalações nele, principalmente elétricas, e aí a apuração da responsabilidade é um trabalho muito detalhista para chegar a uma conclusão de existe um responsável ou vários responsáveis. Então, esse é só um comentário, né? É claro, Kleber, que isso vai depender da investigação, da fiscalização posterior ao acidente. Se você aluga um container onde a especificação da locação diz que é um container para ser usado indoor, ele não pode pegar chuva, ele não pode pegar sol, por exemplo, por causa das instalações dele, e o cliente acaba transportando ele para um local onde ele não foi alugado para que ele pudesse ser instalado, obviamente que você acaba assumindo um risco para qualquer acidente. Aí você utilizou o equipamento de uma forma totalmente equivocada e assumiu o risco para si. Agora, o que nós estamos colocando na situação do caso em comento, pelo que a gente sabe da imprensa, a gente não teve acesso às investigações, é que o container ele foi alugado com o objetivo de ser dormitório e com ar-condicionado. E o problema foi justamente na instalação elétrica. Agora, se essa instalação elétrica foi feita pela empresa, a responsabilidade para o clube é da empresa, ou se a instalação elétrica foi feita pelo clube, o clube contratou, então ele tem um eletricista, o responsável pela instalação, o arquiteto, o engenheiro que fez o RRT ou o ART pela responsabilidade técnica, que tem que responder. Lembrando que eletricista, o Fernando pode falar melhor, muita gente fala que é eletricista, mas não é, né? Hoje em dia tem conselho, inclusive, para quem é eletricista. Eletricista não é quem quer que diz que é aquele que tem a qualificação mesmo para poder exercer essa profissão. Essa questão da interferência no produto alugado, ela é muito sensível, né? Porque, de qualquer forma, é aquilo que eu falei, a empresa pode ter fornecido todo o produto dela conforme as normas. Aí depende do contrato, quem é que vai fornecer o ponto de luz, quem é que vai ligar uma coisa na outra, e aí todas essas pessoas envolvidas precisam ter suas responsabilidades técnicas. E mais, é uma coisa que não é hábito das entidades, dos responsáveis por edificações fazer, mas é importante que as pessoas tenham do seu lado alguém que entenda de construção civil, de serviços, de manutenção, para traduzir os problemas que você tem no campo, né? Porque é muito comum, por exemplo, encontrar a pessoa que quer contratar uma obra, vamos dizer, qualquer obra de elétrica, aí, até para usar o exemplo do professor Alexandre. O cara quer contratar uma obra de elétrica. O que o síndico, vamos excluir que o síndico possa ser engenheiro ou arquiteto. O que o síndico entende de elétrica para poder conseguir contratar um serviço de elétrica? Nada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar uma empresa de elétrica e vai contratar. Mas como é que ele vai entender essa contratação? Ele não tem ninguém do lado dele que esteja traduzindo o que está se falando para a prática. Então, eu costumo dizer nas aulas que assim, é a mesma coisa que você está lendo um contrato em japonês, porque pode ter muita coisa lá que você não faz a menor ideia, muita coisa que você está lá lendo, ou plantas que você está tentando achar que lê, mas que você não entende. Então, você precisa ter alguém que traduza isso. E o Flamengo, por exemplo, deveria ter, não sei se teve, um responsável técnico, alguém que fosse capacitado para fazer essa interligação da estrutura dele com a estrutura que ele alugou. E aí fazer com que isso acontecesse dentro das normas, dentro de todos os limites que são necessários para o bom funcionamento. Então, essa é uma falha muito recorrente na gestão. Você não tem a pessoa
que tem o conhecimento técnico para te assessorar. Você você quer contratar a sua solução e quer que o cara que está te vendendo aqui seja o responsável, mas você também é responsável pelo que você pede, né? Muitas vezes o problema é esse, você não sabe pedir, você recebe um troço e depois você tem que lidar com os problemas daquela falha no seu pedido. Então, assim, é importante entender essa cadeia toda por causa disso. Porque qual foi o ponto, quanto foi de energia que o container, a especificação do container pedia para o ar-condicionado? Não sei. O Flamengo entregou isso? Não sei. Quem fez essa entrega? Estava ciente disso? Fez conforme deveria ter feito? Não sei. Então, assim, tudo gira na engenharia, na responsabilidade técnica de cada profissional que está atuando. Tá? Então, assim, essa cadeia passa também pela negligência de você ter o conhecimento, de você tomar uma decisão sem ter o conhecimento técnico. Bom, já que vocês falaram da questão de síndicos, etc., vamos sair dos sinistros de incêndio e vamos para a parte de desabamentos, tombamentos, que a gente teve nos últimos tempos, alguns exemplos, né, grandes, como o edifício Liberdade, aqui no centro do Rio, que vocês já citaram, né? O edifício da Musema, que é um caso à parte, por causa da questão das milícias, etc. Mas temos no Ceará o edifício Andréa e, em Minas Gerais, em Betim, um edifício em construção. Né? Essa é uma questão diferente dos sinistros de incêndio. Como vocês veem essa questão dos desabamentos e tombamentos? Queria fazer uma pergunta ao Alexandre. Posso? Por favor. Pode. Alexandre, você acha, na qualidade de advogado e dessa competência que você demonstra, não só no falar, mas também na posição que você ocupa, que as responsabilidades pelas consequências desses acidentes todos que nós estamos mencionando vão um dia ser apuradas com rigor muito técnico, resultando em punições legais severas aos envolvidos todos, para servir de exemplo na gestão das edificações no nosso país? Você acredita nisso? A longo prazo, sim, mas na realidade, a questão criminal, que para mim é a pior de todas, o condomínio não responde criminalmente. Quem responde é o gestor, que nesse caso é o síndico. Vou dar o exemplo, por exemplo, do edifício Liberdade. O edifício Liberdade, o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou responsabilidade criminal para o síndico. Então, ele respondeu um processo criminal. O que aconteceu é que ele veio falecer antes mesmo no curso do processo. Então, você não pode condenar uma pessoa que já veio a óbito. Então, esse processo criminal, ele morreu. Por isso que não se chegou a conclusão, não saiu na imprensa o resultado da ação criminal. Eu trago, então, aqui um caso que é de incêndio, muito típico, que foi muito emblemático, foi o edifício Joelma. O edifício Joelma, naquela época, os anos 70, foi um curto-circuito no 12º andar da edificação. E o síndico foi condenado, e um engenheiro também foi condenado, e o eletricista também foram condenados, todos criminalmente, porque foram omissos na vigilância de tomar as precauções necessárias do prédio, que era um prédio com 2 anos, era um prédio muito recente, né? Um prédio moderno em São Paulo. Então, da responsabilidade civil, os envolvidos, as vítimas, elas podem entrar e ingressar com a ação e aí movimentar toda essa perícia. Do ponto de vista criminal, é um crime contra o Estado, somente o promotor de justiça é que contém a competência para poder flagrar uma ação penal. O que nós temos que ver, e o Fernando pode falar melhor, são os institutos, né? Nós temos aqui o Instituto Carlos Éboli, e aí é que é o grande X da questão, né? São institutos, órgãos estaduais, e eu conheço alguns, eles não têm equipamentos modernos, não têm os profissionais são até bons, mas não tem material também para se fazer uma boa investigação nesse sentido, né? Como se você fosse fazer, por exemplo, uma perícia particular, contratando um expert com equipamentos mais modernos, que você poderia chegar a uma conclusão. Mas nós dependemos dessa investigação dos órgãos públicos para poder chegar a uma solução para saber o que ocasionou aquela causa daquele acidente, né? Obviamente, alguns prédios, como o do Ceará, por exemplo, acho que não precisa ser engenheiro, arquiteto, para saber qual foi o problema, né? As vigas de sustentação lá do prédio estavam todas destruídas, né? O pessoal quebrando cada vez mais,
E, pelo que eu soube dos engenheiros, obviamente, aquela obra deveria ter sido feita com um projeto de escoras para serem colocadas para que fosse evitar que o prédio caísse. E nada foi feito. A síndica tem a responsabilidade dela, né? Igual o Fernando falou, que ela tem que contratar uma empresa, tem que fiscalizar a empresa para saber se é empresa de engenharia, se ela está registrada no CAL, se o arquiteto está ok. Essas são o que isso o gestor pode fazer sem ter conhecimento de engenharia, sem ter conhecimento de arquitetura. Investigar essa empresa, não só referências comerciais, mas saber se no conselho de classe ela tá apta a fazer aquele tipo de serviço. Isso é o mínimo que o gestor pode fazer. E ter também ao seu lado, como o Alberto falou antes, que tem que ter uma equipe multidisciplinar, tem que ter um engenheiro e um arquiteto acompanhando. Você não pode confiar uma obra dessa magnitude, onde tem risco do prédio desabar, de você contratar uma empresa, inclusive, às vezes, o capital da empresa é 50 mil reais. Como é que você contrata uma empresa que vale 50 mil para fazer uma obra que custa 500, 200 mil reais? Então, essas coisas de gestão, eu acho que podem ser investigadas sem nenhuma dificuldade. E ter um arquiteto ou um engenheiro, como o Fernando falou, para decifrar e traduzir o japonês para o português. Eu concordo com o Alexandre. A questão quando chega a investigação para o Carlos Éboli, aí é que o problema já está consolidado. Mas eu diria que é o seguinte, a gente não precisa de muito equipamento, muita tecnologia para decifrar os problemas antes deles se tornarem acidentes. Esse é que é o grande ponto. Antes de você estar de frente com um acidente, aquele sinistro já deu sinais, já conversou com muita gente há muito tempo, né? E eu vou voltar até num acidente mais antigo, que me remete ao meu ano de calouro na faculdade, que é o Palace 2, né? O Palace 2, bastante icônico, né? Não foi na era da internet, então a gente não tem, né, muitas imagens boas deles, mas o Palace 2 foi icônico porque, assim, não é um prédio que você possa dizer assim, foi mal construído. Ele foi um prédio de classe média, né? Não era um prédio da Musema, não era nada disso, mas somou-se erro de projeto com falhas de execução e com negligência, provavelmente, também da administração. Por quê? Aquele prédio, com certeza, ele não começou a rachar no dia que ele caiu. Se houvesse autovistoria, teria identificado já uma série de patologias sistêmicas, já teria tomado providências em relação a isso. E não precisaria de equipamentos, de tecnologia, de nenhum engenheiro formado na NASA para poder ver isso. Então, assim, o grande mérito da autovistoria hoje é poder fazer isso de forma bem mais simples. É uma questão, inclusive, que eu recebo muito, por exemplo, você é arquiteto, você entende de estrutura? Eu entendo de estrutura. Dentro do limite que um arquiteto entende de estrutura, então eu vou conseguir ver de forma holística o prédio, porque eu entendo da estrutura, eu entendo das instalações, da infraestrutura. Agora, se isso demanda algo mais pesado de análise, aí sim a gente vai trazer o especialista. Mas você tendo a visão holística, você tendo o todo já mapeado, você consegue direcionar as suas ações, ainda enquanto elas são simples, em vez de ter que escorar o prédio, que nem lá em Fortaleza, né? Que aquilo foi ridículo. Né? Mas, assim, são as falhas que vão acontecendo, que a gente vai vendo, que justificam hoje ter a autovistoria. Por quê? Você não pode deixar chegar no estado que chegou aquilo. Você não pode deixar chegar ao ponto que aquela estrutura lá de Fortaleza estava. Aquilo ali já é um ponto de ruína. Aquilo ali já devia ter sido feito há muito tempo. E, se não me engano, só um parêntese aqui, a Fortaleza também tem uma lei de autovistoria que é de 3 em 3 anos, não é nem de 5 anos que nem aqui. Então, quer dizer, foi mal feito. Alguém fez muito mal feito o trabalho, ou a pessoa chamou atenção e não acompanhou para a solução do problema, entendeu? A pessoa que também chamou atenção tem que acompanhar esse problema até ser solucionado, porque é igual médico, né? Você só larga o diagnóstico e depois vai embora. Não, acompanha esse paciente, cobra desse síndico, desse responsável, que resolva o problema, porque aquilo envolve vidas, né? Fernando, e é o que a gente fala, né? Não precisa ter formação técnica nenhuma para você enxergar uma fissura, né? Apareceu uma fissura na parede, algum problema tem, que a parede não é para fissurar. Então, chama um arquiteto, chama um engenheiro
para fazer o acompanhamento e ele vai te dar as orientações do que é para ser feito. Pode ser que não evolua, utiliza o fissurômetro, tá ok, estabilizou, o prédio é novo, é normal fazer isso. Agora, se tiver uma evolução, tem que partir para um plano B para resolver isso, né? Exatamente, exatamente. Não pode deixar correr. O problema é que a gente está habituado a deixar correr. As pessoas, os moradores, os condôminos, eles estão habituados, como eu falei no início, a achar que a coisa do condomínio ela é coisa de ninguém. Mas é deles. As pessoas têm que atentar, têm que ter carinho, porque depois que cai, não adianta chorar. Entendeu? Depois que cai, não adianta chorar. Eu tenho certeza, hoje, com o conhecimento que eu tenho, técnico, a vivência que eu tenho, enfim, conhecer trocentos condomínios que eu já entrei, eu tenho certeza que se tivesse um profissional vistoriando assim, rapidamente o Palace 2 não tinha caído, entendeu? Causado todo o estrago, toda a comoção que ele causou. Independente de se a obra foi mal feita, se o projeto teve erro, entendeu? Já tinha contido o problema antes de se tornar um sinistro, um desabamento, uma desgraça para tantas famílias que estão sofrendo até hoje, né? Enfim. Sim. Eu queria exemplificar outra coisa para o Fernando e para o Alexandre, uma coisa mais simples em termos de vistoria, né? Porque o gestor tem que ter todas as condições de planejamento, organização, controle, manutenção das edificações, equipamentos, procedimentos operacionais. Mas tem umas coisas mais simples, como, por exemplo, a queda daquele menino lá em Recife. Ele só caiu porque uma área que devia estar fechada não estava fechado para acesso ao público, conforme prevê uma das regras da manutenção predial, que você tem o obstáculo ao acesso ao público em geral. Concorda comigo, Fernando? Esses detalhes, como diz, né? O diabo está nos detalhes, né, cara? Então, assim, existem 500 trilhões de normas, 500 formas de você fazer a coisa certa, mas basta uma para você ter um problema. Nesse caso, foi uma. Mas, normalmente, os acidentes eles são encadeamento de problemas. Eles são consequência de um encadeamento de problemas, né? Então, assim, infelizmente, aquele caso lá daquela garota em Recife, foi em Recife, né? Ele foi uma fatalidade, mas poderia ter outras camadas de segurança ali, né? Mas, enfim. Com certeza, perfeito. Existem algumas questões que são bem complexas nesse caso. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite que crianças menores de 10 anos andem desacompanhadas de qualquer responsável em qualquer local. E condomínio não é diferente. Então, o primeiro problema que aconteceu, que a gente chama no direito de nexo causal, que você faz a pergunta, se tivesse feito isso, o evento aconteceria? Então, vamos lá. Se a criança tivesse subido com um adulto, ela teria condições de ir para a área técnica de manutenção e ter caído? A resposta é não. Então, o primeiro grande problema foi a criança ter tido acesso ao elevador sozinha, sem nenhum responsável. Aí nós temos dois problemas. O primeiro é o ECA, que não permite a criança estar sozinha em local nenhum. E o segundo, que as leis municipais não permitem que crianças até 12 anos também andem sozinhas nos elevadores. Então, houve um descumprimento de duas leis, uma municipal e uma federal, por conta da pessoa que estava responsável pela criança. Aí a gente vai para o segundo ponto. Houve uma primeira falha. Aquela área técnica era para estar fechada? Se sim, ela só beneficiou que o acidente aconteceu por conta da primeira falha. E aí o juiz vai valorar e ver a defesa que vai ser feita, obviamente, cada advogado puxando sardinha para o seu cliente e poder olhar o laudo técnico para depois fazer a condenação específica aí de um, de outro ou de ambos. Perfeito. Mais alguém gostaria de falar sobre esse tema? Bom, então, para a gente fechar o nosso papo, vamos falar de algo que pode acontecer ainda, né? E quais são as providências que devem ser tomadas, no caso, por exemplo, do Hospital Rocha Faria, né? Que teve uma falta de energia elétrica, não funcionou o gerador, e mais uma vez, como a gente tratou aqui durante todo esse papo, estamos lidando com vidas, né, que não podem ser pagas, não podem ser trazidas de volta com indenização. Como vocês veem, como deve ser feito o trabalho
para que não ocorra novos problemas nesse sentido, não só no Rocha Faria, mas em outros hospitais, em outros locais que necessitam do gerador? Então, vou dar um exemplo muito prático aqui, vou pegar o gancho que o Fernando falou em relação ao público e do privado, que ele falou das edificações que não são condomínios, né? Que a empresa tem uma grande preocupação com o seu patrimônio. Então, hoje nós temos empresas que funcionam normalmente e, obviamente, que, por exemplo, empresas que trabalham com tecnologia, eles nunca têm um provedor de internet. Eles sempre pensam no plano B, que a gente chama de plano de contingência, porque se algo der errado, eu tenho que ter um plano para fazer com que a minha empresa continue funcionando, porque se parar, gera prejuízo para a empresa, né? Um prejuízo financeiro. Quando nós falamos de hospital, o prejuízo pode até ser financeiro, mas é um prejuízo de vidas que podem se ir. Imagina uma cirurgia e acaba a energia e você não tem um plano B, como é que é? O gerador. Então, o hospital tem que ter planos de contingência para tudo que possa acontecer, qualquer intempérie que venha acontecer, vendaval, enfim, tudo, o para-raio tem que funcionar para que o funcionamento do hospital ele não possa parar, principalmente no que tange às cirurgias. Tem que continuar funcionando, quer o que aconteça do lado de fora. Agora, é óbvio, se for um blackout de 24 horas, 12 horas, você não vai ter um plano que consiga cobrir tudo isso, porque isso também sai fora da curva, como aconteceu no Acre. Nenhum hospital no Acre tem um plano de contingência que possa suportar a quantidade de dias que aconteceu lá. Então, esse plano de contingência, você vai por um período em que é previsível que a luz possa voltar, que um dano, enfim, que algum dano que possa acontecer, você possa sanar dentro daquele lapso de tempo. Agora, se o hospital não tem, é uma falha grave do gestor, né? Como eu já citei, as empresas têm seus planos de contingência, os no-breaks dos computadores das empresas de tecnologia, eles funcionam, acabou a energia, todo mundo continua trabalhando. Na pior das hipóteses, quando tá para terminar, todas as pessoas conseguem salvar os arquivos que estavam trabalhando, às vezes são arquivos que estão com vários dias de trabalho, que elas conseguem salvar aquilo, salvam os HDs, quando a luz retorna, depois elas conseguem recuperar tudo que estava lá. Então, acho que é um problema justamente de gestão, e o Fernando pode falar da parte técnica aí, inclusive, sobre isso. Eu vou dar um exemplo bem interessante, né? Eu trabalhei também na Supervia, né? Na parte de projetos, e na implantação da bilhetagem eletrônica. Na época, quer dizer, bilheteria eletrônica era uma coisa nova, né? Aquele cartãozinho. E aí, os validadores, os equipamentos estavam ligados no no-break, mas teve uma demanda para ligar em geradores fixos e mesmo assim a gente ainda botou lá uma tomada para que, caso o gerador fixo falhe, a gente ainda tem um gerador móvel, né? Um geradorzinho de mão que você leva para o local. Então, você tem a energia da concessionária, você tem o no-break, o gerador fixo e o gerador móvel para o último caso de emergência. E mesmo assim, ainda tinha falha, né? Porque é isso, você às vezes não tem como ficar segurando por 24 horas as coisas. Mas, assim, é a entrada de dinheiro da empresa que tinha que ser protegida, é a bilheteria. Então, assim, a questão da contingência, ela é fundamental para qualquer atividade que lide com vidas, né? No caso, estou falando que a parte de tecnologia não seja importante, lida com o dinheiro deles, mas assim, no hospital, a parte financeira tem que ser bem menos importante do que a manutenção da vida. Então, você não pode ter só a energia da concessionária e a energia do seu gerador, você tem que ter mais de um gerador, porque um gerador também pode falhar, o gerador entra em manutenção, né? E qualquer condomínio, qualquer predinho, por menor que seja, sempre tem 2 bombas de recalque, não é isso? Que vai trocando, e uma sofre manutenção, outra, e é o mesmo conceito. Você vai ter que ter os equipamentos e a contingência da contingência da contingência. Quanto mais camadas de segurança você puder implantar, melhor. E aí, racionalizar essa contingência. Você vai ligar todo o hospital de uma vez? Precisa? Não. Quais são as cargas essenciais? E começar a filtrar isso para que a energia dure o máximo possível aonde ela realmente necessita. Sala de cirurgia, locais refrigerados, laboratórios. Precisa ligar todas as luzes? Acho que não. De repente, a pessoa consegue ficar com meia luz lá e salvar o seu trabalho sem ter aquela luminosidade, digamos, de norma, né? Mas a grande problemática realmente é
que na esfera pública isso leva anos para conseguir ser feito, né? Infelizmente, na esfera pública tem esse peso de uma Mais uma vez, a questão burocrática que a gente já falou tantas vezes, né? Já no lado privado, realmente é questão do investimento. Você precisa investir para estar seguro. E quanto que isso vale, né? É sempre uma conta de chegada. Ah, vou comprar mais um gerador, isso vai me dar quanto em retorno? E obviamente, o cara que tem um hospital particular, ele também está interessado em ganhar dinheiro. Ele tem o direito de ganhar o dinheiro dele, né? Ele tem o direito, super legítimo disso. Só que a vida, ele lida com vidas, ele precisa ter esse foco antes de mais nada, né? Não adianta só dizer que, pô, é caro e não vai fazer. E aí, as normas, né? O cumprimento das normas tem que ser fiscalizado. Aí, como é que ele vai ser fiscalizado? Na autovistoria, na vistoria dos bombeiros, na vistoria do gás, todos esses recursos que são de tempos em tempos, um retorno lá para conferir o que está acontecendo. Agora, complementando, Fernando, tudo isso que você falou seria válido se funcionasse da forma que deve funcionar, tá? Coisa que eu, pessoalmente, acho que ainda está engatinhando, ou seja, todas essas vistorias são benéficas para todo mundo, tá? Por quê? Vai evitar, tá, eventos que tenham comprometimento com a vida das pessoas, com patrimônio, mas nós não somos afetos a tanta fiscalização. E, por outro lado, as instituições, o governo, não tem capacidade técnica de fazer essas verificações da forma que deveriam fazer. Então, a coisa fica nesse limbo aí, né? Kleber, eu penso o seguinte, essa fiscalização não é um encargo governamental, na minha visão, entendeu? Dentro de um condomínio privado, o condomínio tem que ser responsável por cumprir as normas. As normas e as leis estão aí, ele tem que ser responsável por cumpri-las. Tá? Então, essa relação dessa fiscalização, né, da autovistoria do gás, e como foi citado em São Paulo, a autovistoria dos bombeiros, isso é positivo no sentido de manter uma cultura. Porque uma das coisas que eu costumo colocar para os síndicos é o seguinte: tem muita gente que está fazendo a primeira autovistoria agora, a gente já está no segundo ciclo. Passou do início do segundo ciclo, teoricamente, mas tem muita gente que está fazendo a primeira. E o pessoal fica preocupado, mas eu tenho que resolver as coisas. Olha só, essa é uma mudança de cultura. A cultura da manutenção, ela não é a cultura da gente brasileira. Realmente não é. E essa é uma mudança de cultura. E é um negócio que você não vai resolver o problema do teu prédio de 60 anos de idade em 5 anos. Então, ele é um processo. Eu vou te catalogar todos os seus problemas. Se você resolver os mais graves agora, o próximo ciclo vai ficar menos coisas. E aí a gente vai, daqui a 10, 15, 20 anos, ter nada para fazer quase. Mas você não vai estar em risco, como hoje você vê tanto prédio em risco. Por quê? Porque você deixou de ter um processo de negligência do seu prédio, da sua edificação. A negligência de gestão, a negligência de engenharia, né? Que eu costumo até comentar a questão do orçamento do condomínio. Quantas vezes você vê um orçamento do condomínio considerar uma verba de manutenção? Quase nunca o pessoal tem verba de manutenção. Quando tem que fazer qualquer manutenção, ou qualquer lâmpada que tem que trocar, ou faz uma cota extra, que é um troço extremamente impopular, ou bota o condomínio no vermelho. Falei troca de lâmpada, é um exemplo exagerado, mas são coisas que geram para o síndico, para o mandatário, situações ruins. E aí a gente sabe como é que é um cargo eletivo. O cara também não quer só dar notícia ruim. Então as coisas vão sendo proteladas. Então, quando você tem uma mentalidade de manutenção, e você entende que sair homeopaticamente todo mês é melhor do que você impor cotas extras e outros custos que são concentrados, que são impactantes realmente para os condôminos, aí você vai ver que você não vai ter esse problema que está tão em ebulição hoje.
As coisas estão caindo, as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque ninguém quer ver. Olha só, isso é caro, não vou ver. Isso é caro, vejo depois. Isso é caro, deixa para o próximo mandatário. E quando você faz a auto-vistoria, periodicamente, que você tem alguém cobrando, alguém mostrando, isso gera uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ela infelizmente não vai acontecer num ciclo de 5 anos. Ela vai acontecer num ciclo de 10, 15, 20 anos. Eu acho que, num ponto, eu concordo com o Alberto. Eu, particularmente, eu não gosto dessa intervenção estatal por lei obrigar você a fazer uma auto-vistoria. Tanto que o Fernando sabe que nem 40% dos condomínios, já está no segundo ciclo, nem 40% dos condomínios fizeram auto-vistoria. Ou seja, a imposição estatal legislativa não funcionou, né? Porque menos da metade não fez. E já vamos aí para 10 anos, né? Para a segunda auto-vistoria. A mesma coisa eu faço a comparação com o do carro. O único estado da federação que fazia vistoria de carro, dos automóveis, era o Rio de Janeiro. Com a entrada do novo governador Witzel, ele aboliu isso, né? Então, acho que é o seguinte, você bateu com o seu carro, viu que estava fora da manutenção, aí eu concordo com o Alberto plenamente. As leis têm que ser bem imperativas e bota o cara na cadeia. Então, o condomínio está lá, deu problema, não foi manutenção, prende o síndico, bota lá 10 anos em cana porque colocou em risco as pessoas. Acho que quando isso começar a acontecer, aí as pessoas vão começar a ter medo. E aí tinha que funcionar uma fiscalização. A gente sabe que quando a gente tem um problema, está caindo um pedaço da fachada, alguma coisa, a gente entra em contato com a Defesa Civil comparece no condomínio e autua o condomínio, obriga, funciona. Então, acho que a fiscalização da manutenção, da falta de manutenção, deveria ter um órgão específico para isso, mesmo que com poucos funcionários, funcionando pelo menos com denúncias. E aí sim, obrigando e aí penalizando, principalmente o síndico e o gestor na parte criminal. E eu vou acrescentar uma coisa, que é o seguinte, a profissionalização da sindicância, da sindicatura, ela está sendo muito positiva para isso, porque os síndicos que estão saindo preparados, com noção do que é administrar um imóvel, eles têm um critério muito mais forte na hora de cumprir as suas obrigações. Tanto é que eu tenho visto um volume de síndicos devolvendo condomínios por conta da inviabilidade de se realizar acertos no condomínio. Às vezes o conselho não autoriza, às vezes os moradores não querem, aquele gasto, vai encarecer, mas olha só, você tem que acertar a cota de acordo com o que é necessário fazer. Não adianta dizer que não vai fazer porque é caro. As coisas precisam ser feitas, as obras precisam ser feitas, os riscos precisam ser eliminados. Então, eu já vi muitos síndicos profissionais que devolvem o condomínio. Falam, então, se não dá para fazer assim, eu também não vou assumir esse risco. Por quê? Porque eu sou responsável, porque eu aprendi no meu curso lá, nas instituições próprias que eu fiz, que isso aí vai me dar um processo criminal, um processo de responsabilidade civil e tudo mais. Então, isso é um sinal muito interessante de que há uma mudança de mentalidade, mas isso, como eu falei, é um processo longo, é um processo bastante demorado a acontecer. Alberto, sua palavra para a gente fechar o nosso programa hoje. Eu queria finalizar concordando plenamente com o que o Alexandre e o Fernando acabaram de falar agora, porque a mentalidade é o principal problema que nos norteia no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente onde eu atuo. Eu já fiz mais de 120, participei mais de 120 auto-vistorias com engenheiros e arquitetos, e prédios públicos, por exemplo, na época eu fiz um levantamento, há uns 6 anos atrás, mais de 50 prédios culturais públicos no Rio de Janeiro funcionavam sem autorização. Não tinha autorização do Corpo de Bombeiro, não tinha vistoria, e a mentalidade não é só do particular, é do serviço público. E aí é que a punição é muito menor do que a parte civil ou criminal quando atinge o particular. E aí nós ficamos nessa corrida de cachorro atrás do rabo, porque a gente acaba não conseguindo identificar quais são os problemas, os prazos para resolvê-los, e como disse muito bem o Fernando agora, você acaba criando um afastamento da solução que precisava ser realmente feita. Bom, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui hoje nesse CRA-RJ Entrevista. Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar aqui do CRA-RJ nesse programa Entrevista.
e estamos à disposição lá no OAB para qualquer evento, qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigada. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui também. Eu que agradeço a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui discutindo esses assuntos com esse time aí top de linha. E é importante a gente ter exatamente isso, a divulgação do que é importante para esse público que está em casa, e especialmente capilarizar essa questão da mentalidade, porque não parte só do poder público. Muita gente acha que o poder público é que é responsável por muita coisa, mas isso parte da sua atitude lá dentro, no coração, de você querer cobrar aquele síndico, aquele administrador, cobrar as pessoas para que as coisas sejam feitas certas. Isso, de baixo para cima, também funciona muito, em vez de só esperar que o governo faça alguma coisa. Tá? Então, é importante a gente divulgar, e eu tenho o maior prazer de divulgar aqui, assim como nas minhas aulas também. Obrigada, Fernanda. Kleber, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no CRA-RJ Entrevista, né, representando a sua comissão. Eu é que agradeço, né, a sua mediação, que foi excelente. Os meus amigos Fernando, Alberto e Alexandre, tá, por essa excelente participação. Pena que o tempo é curto, senão a gente ficaria mais tempo aqui e assunto não faltaria, mas verdade. Isso fica para um próximo capítulo. Então, com certeza. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Alberto, muito obrigada pela sua participação, representando a sua comissão aqui no CRA-RJ Entrevista. Kátia, eu que agradeço muito a condução que você nos deu, ao Kleber por ter organizado essa entrevista, e a excelente a contribuição muito boa do Alexandre e do Fernando. Realmente, o Kleber tinha falado bem deles, mas eu não sabia que seria tão bom assim essa participação excelente deles. Gostei muito, conheci hoje, mas realmente pretendo estar com eles mais vezes, porque essa capacidade técnica e profissional me deixa bastante satisfeito nos objetivos que nós temos no CRA. Muito obrigada. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, sempre trazendo novidades, sempre trazendo assuntos pertinentes à ciência da administração, é aqui no CRA-RJ Entrevista. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.